bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Bora, gente, mais um Talkenização para vocês. Hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre mineração, explicar o que é para vocês, para quem não entende, né? Como que mineração está chamando a atenção de grandes empresas, de países, e para isso trouxe ela, que eu adoro ter ela aqui, já veio várias vezes, já é de casa, Rafa Romano, especialista em cripto. Rafa, bom ter você aqui. Oi, um prazer sempre vir aqui conversar um pouquinho com vocês, ainda mais esse assunto, que acho que é dos mais interessantes. Então, muito feliz de estar aqui de novo. Muito bom. Rafa, o pessoal, no geral, já te conhece, mas faz uma breve apresentaçãozinha de quem é você. Legal. Bom, meu nome é Rafaela Romana, sou conhecida também como Disruptivas, estou aí no setor há um pouquinho mais de 7 anos, então já vi bastante coisa acontecer, já atuei em várias coisas dentro do setor cripto, fui editora-chefe do Cointelegraph no Brasil, ajudei a fundar o movimento dos Cypherpunks também no Brasil, e aí agora estou focando mais na minha produção até mais autoral de conteúdo. A Rafa, a gente tem um conhecimento absurdo sobre o mercado. Por isso que eu gosto de trazer a Rafa aqui várias vezes. Porque ela entende de tudo e entende muito bem e olha de uma forma diferente. Então isso é super legal. Rafa, hoje é assunto mineração. Vamos explicar pro pessoal, né? Porque eu lembro quando eu entrei no mercado, eu fiquei tipo, o que é mineração, né? Deu um tilt na minha mente. O que é, afinal? Vamos explicar para quem não entende. De forma bem resumida, mineração é a tecnologia que permite a existência de escassez no mundo digital. Então, nós sempre tivemos um problema relacionado a ter dinheiro no mundo digital, porque no mundo digital as coisas não são escassas, né? Você consegue duplicar o mesmo arquivo 1000 vezes, e se você cria o mesmo dinheiro 1000 vezes, o dinheiro perde o valor, né? Então, nós sempre tivemos o problema da escassez no ambiente digital, e a tecnologia blockchain conseguiu resolver esse problema através da mineração, né? Especificamente no caso do Bitcoin, do que a gente chama de Proof of Work, ou seja, se a gente traduzir, é um mecanismo através da qual o trabalho das máquinas faz com que seja possível existir a escassez digital. Então, nós temos várias máquinas distribuídas pelo mundo que estão competindo para achar uma coisa que nós chamamos de nonce, né? Acho que é até curioso que algumas pessoas dizem que a mineração é a resolução de um trabalho, de um problema matemático difícil, mas na verdade não é nada difícil, ele simplesmente fica chutando vários números, e quando o primeiro acerta o número correto, ele tem o direito de registrar o seu bloco com as transações que existem na rede, e quando ele recebe esse direito de registrar esse bloco na rede, ele recebe recompensa. A recompensa são os bitcoins que estão sendo criados a cada 10 minutos, mais ou menos, e o total das fees que cada uma das pessoas pagaram para a rede para ser aprovado, né? Então, mineração é basicamente um mecanismo que garante de forma descentralizada a veracidade das informações e garante também a escassez digital. Então, ele resolve alguns dos problemas que nós temos no sistema financeiro tradicional, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma autoridade central, que é aquela que garante a veracidade das transações. Então, é um mecanismo através dos quais novas moedas são geradas, a rede garante a sua segurança e também nós garantimos a escassez nesse ambiente digital. Legal. Rafa, até você falou essa questão do cálculo complexo, né, que a gente fala. Então, assim, é um computador que ele fica ali chutando vários números. Fica ali mandando vários números. E quando ele acerta, tipo, ele fica jogando na Mega Sena o tempo inteiro. Exatamente. Na Mega Sena. E de repente ele acertou na Mega e ele faz isso. E é exatamente igual a Mega, assim, é tão difícil quanto a Mega Sena. Você, na verdade, é muito simples, né? Você vai simplesmente chutar o número, mas a chance desse número ser correto, considerando o espaço de possibilidades ali dentro, é muito pequeno. Então, é muito difícil. Você precisa de cada vez computadores mais rápidos, que chutem números mais rápidos, até que um consiga acertar. E a hora que ele acerta, né? Essa informação é transmitida para toda a rede, e aí todo mundo para aquele cálculo, né? E começa um novo, tentando chutar de novo o próximo, né? E aí ficam infinitamente chutando numerozinhos pra achar o que a gente chama de nonce. Caraca, deve ser tipo milhares de números por minuto, por segundo. Sei lá. É muita coisa, até que Só que é isso, né? Tem esse ajuste. É muito difícil, mas a cada 10 minutos, mais ou menos, alguém vai conseguir. E se tiver mais máquinas, precisa ser mais rápido. Conta, digamos assim, né? Esse chute precisa ser mais rápido. E se tiver menos, precisa ser menos rápido. Então a dificuldade para achar esse número, ela vai sendo ajustada de acordo com quantos computadores estão participando da rede, né? Então é igual a loteria. Fazer uma loteria com a sua família. Então ali, tem, né? Só aqueles
10 numerozinhos ali que podem ser possíveis. Fazer a loteria entre país. São vários, são milhões de números, né? É a mesma coisa. E existe uma grande polêmica em relação à mineração, que até teve uma época que o Elon Musk levantou toda essa polêmica, que é em relação à energia gasta para a mineração. Até teve alguns dados recentemente que apontaram, né, que mais de 50% da energia do Bitcoin, ela é renovável. Como que você vê a questão do gasto de energia envolvendo a mineração? Para as pessoas entenderem, né? Porque realmente, toda vez que a gente fala isso, existe a polêmica de, meu Deus, gasta muita energia, um absurdo. Ah, não é tão renovável assim, mas como você vê tudo isso? É interessante, assim, que até recentemente saiu, quase sempre, né, saem novos dados, porque acho que um dos aspectos mais importantes é que é um dado muito difícil de se ter, porque ele envolve várias coisas, ele envolve a matriz dos países, ele envolve tantas variáveis que, na verdade, ninguém sabe o número correto, igual ninguém sabe o número correto de quanto de energia consome o sistema bancário tradicional, né, são informações muito difíceis de serem conseguidas, então, o tempo todo novos dados são atualizados, né, então, recentemente nós tivemos uma atualização que, em relação a um dos índices mais usados em termos de consumo de energia, que mostrou que, na verdade, o Bitcoin consumia menos energia do que a gente estimava, né? E que a matriz do Bitcoin, ela é muito mais... ela é mais verde do que quando a gente considera outras matrizes e também quando a gente considera a matriz global de energia do mundo, né? Então, a porcentagem de energia considerada renovável usada para mineração, ela é maior do que a média das energias sustentáveis usadas pelas matrizes dos países, né? Sendo que no caso da mineração do Bitcoin, especificamente, muita energia de hidrelétrica, né? Que é utilizada, que é considerada uma energia, enfim, renovável e verde, apesar de algumas críticas que nós temos em relação a esse modelo, especificamente no Brasil também, né? Então, assim, existem vários desses pormenores que precisam ser considerados, mas o mais importante sempre é o Bitcoin, ele busca energia ociosa, né? Porque com mais ociosa estiver a energia, mais barato ela tende a ser. E energia ociosa normalmente existe em locais onde existe um excedente de energia e ninguém para consumir, o que normalmente significa zonas muito distantes, assim, zonas rurais, lugares em que não tem ninguém que vai utilizar aquela energia. E o grande problema do setor de energia é a transmissão, né? Quando você envia de um lugar para outro, que é muito longe, você perde grande parte dessa energia. Então a mineração, diferente de muitas indústrias, tem a capacidade de se alocar nesses centros distantes sem grandes problemas e por isso a gente consegue também consumir energia que estaria sendo desperdiçada, né? Então acho que esse é um dos pontos também mais relevantes desse aspecto. Exato, então não tem porquê, né, ter toda essa polêmica envolvendo a energia do Bitcoin. É que a galera precisa ter um vilão, né? Tu precisa ter alguma coisa pra falar contra, e aí o que pega é essa questão da energia. É só pra pegar no pé do Bitcoin, eles têm que achar alguma coisa. O próximo momento que o Bitcoin começar a subir e tudo, vem alguém falar mal de energia e de alguma coisa aí relacionando o Bitcoin. Mas quando a gente fala em mineração, Rafa, talvez as pessoas que escutaram aí e entenderam o que é, ficaram pensando, tá, legal, e como eu faço pra minerar? É caro, eu tenho que comprar uma máquina cara, eu posso minerar da minha casa, eu tenho que colocar minha máquina em algum lugar, né? Onde é melhor pra minerar? Como funciona? Como é que é o gasto realmente que envolve a mineração pra pessoa ver, não, vale a pena eu ter esse gasto ou não vale? Recentemente, o CoinGecko, ele até lançou um report bem legal mostrando a diferença entre a mineração entre os países, né? E aí mostrava quais locais valiam a pena e quais locais não valiam a pena, né? Então, por exemplo, a Itália, acho que é considerado o pior país de todos, assim, para se minerar, e a gente tem vários na África que são considerados bons, inclusive vários, 5 dos top 10, eu acho, se eu me lembro bem, que eram bons, o Bitcoin é proibido até, né? Existem também esses pormenores, assim, que precisam ser levados em conta, né? É um país com regimes mais ditatoriais, digamos assim, com pouca liberdade, né? O Brasil, ele fica quase vale, mas não vale, né? Nessa lista global, assim, né? Então, assim, considerando vários aspectos, principalmente o custo da energia no Brasil, acaba não valendo a pena minerar aqui pra pessoa, né? E aí também tem alguns outros pormenores, por exemplo, taxação de importação, né? A gente teve sobre toda essa discussão relacionada ao imposto, né? De mineração
mineração não, de importação das coisas, da Shen, etc, né, e isenção para $50. As máquinas de mineração são muito mais caros, então acaba ficando o dobro do preço. Então o dobro do preço da máquina significa que você vai precisar do dobro do tempo, digamos, né, para você conseguir pagar a sua conta. Então no Brasil não vale muito a pena, né. Recentemente, entretanto, assim, só por curiosidade, né, acho que em março desse ano, mais ou menos, foi lançado um projeto chamado Nerd Miner, até fiz um vídeo semana passada, que cara, é um dispositivinho, assim, até tá ali, depois eu poderia mostrar, mas é um dispositivinho, assim, que você consegue participar da loteria, né, mas você participa realmente com, assim, com um poder de processamento muito pequeno, mas é só pra você deixar ali, né, vai que um dia a sorte esteja ao seu lado, né. Alguém É já mais teve essa sorte? Oi? É tipo, gente, é bem pequenininho, é tipo aqueles carregador portátil de celular, né? É Que isso, tem uns é um negocinho desse pequenininhos. tamanhozinho, assim. E é O meu muito tá até ali. legal. Mas alguém E já aí, conseguiu minerar com não, isso? provavelmente nunca vai conseguir, assim, é mais difícil do que ganhar na Mega Sena, por exemplo, né, em termos de probabilidade, mas é uma espécie de forma de você participar, assim, ainda estão querendo fazer uma pool, né, juntar os que tem Nerdminer pra ficar junto, assim, né, então existem várias questões, assim, né, realmente, mas, né, existem outras formas também, por exemplo, de você se expor à mineração, que é, por exemplo, investindo em ações de empresas de capital aberto que são mineradoras, né, que é o que, por exemplo, a BlackRock faz. A BlackRock não pode investir direto em Bitcoin, mas ela já tem, né, ela tem 4 ações das 5 maiores mineradoras que existem no mundo. Então é uma forma também de se expor à mineração sem necessariamente colocar pra minerar, né? Então, que talvez faça mais e mais sentido, né? Para as pessoas, seja mais acessível. Exatamente. Porque hoje, E aí Rafa, quanto custa uma máquina de mineração? Porque, tipo, a Nerdminer, beleza, vai custar o quê? Uns R$ 200 ali? Sei lá. Não, o Nerdminer é bem barato. O mais barato de todo custa, tipo, $6 Ah, do então. Nerdminer. É muito barato. Maravilhoso, maravilhoso. Mas e Mas uma máquina as de verdade ASIC, de mineração? cara, a gente até pode olhar aqui, viu? Mas uma ASIC deve, pro Brasil, deve chegar. Tem vários tipos também, né? E aí a cada, sei lá, a cada 3 meses eles atualizam uma nova e aí vão ficando obsoletas, né? Eu acho que uma ASIC, mas uma ASIC obsoleta no Brasil estaria por uns 20. Eu acho que as últimas devem estar pelo menos uns R$ 100.000. Assim, as de última geração, pra você conseguir. Tirando a questão do imposto, né? Pra você conseguir trazer elas aqui, até ia olhar. Saiu uma semana passada uma nova. Ah, não, aqui, ó. A das últimas. $110.000. Será que isso aqui é só uma máquina? Ah, não, isso aqui tem outras coisas juntos. Mas assim, não vale a pena. E o problema, no final das contas, nem é o preço realmente dela, né? É que o seu consumo de energia não vai pagar a conta. Então você vai ficar, na verdade, tendo que pagar mais energia do que você recebe de Bitcoin. Não sei que o Bitcoin suba muito, mas aí tu vai ter que pagar retroativo, digamos assim, né? Vai ter que subir o suficiente pra pagar retroativo. Mas você Então, pode comprar uma máquina e, tipo, minerar em outro país, sei lá, na Argentina. Pode, assim, a gente tem algumas iniciativas até no Uruguai, né? Só que você vai ter que ter alguém lá que tu conhece, né? Basicamente, assim, tu vai ter que ter alguém de confiança, porque é muito curioso, né? Porque muitas pessoas que entram em cripto, a primeira coisa que elas veem é mineração em nuvem. Tipo, eu não sei por quê, eu não sei o que acontece com esse fenômeno, mas é uma das primeiras coisas que as pessoas, assim, entram. Uma amiga minha, recentemente, assim, da arte, entrou em Bitcoin, a primeira coisa que ela perguntou, nossa, mas e mineração em nuvem? Eu falo, cara, o que acontece que todo mundo que entra vê isso? Eu também vi isso pelas primeiras vezes, né? Então tem Muita que ter gente em bastante live, cuidado. assim. Principalmente quando o mercado tá em alta e as pessoas vêm perguntar o que é, vale a pena, posso fazer isso? E aí, não dá pra entender, né? Mas é o que é. Não, acontece muito. Rafa, você comentou da BlackRock, né, que tá super dentro aí também de mineração, comprando ações. Só para o pessoal entender, né, BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, investiu mais de, até tinha pegado um dado aqui, $441 milhões em companhias de mineração. Por que a gente vê esse movimento acontecendo, né? Não só da BlackRock, mas como grandes empresas, outras grandes empresas. Eu acho que existe uma percepção cada vez mais latente das propriedades do Bitcoin, né? Então nós temos o que a gente chama de quantitative easing, né? Que é essa impressão cada vez maior de dinheiro. A dívida dos Estados Unidos está gigantesca, né? Acabou de ultrapassar os 33 trilhões, então assim, é muita dívida mesmo, né? Isso faz com que todo mundo fique um pouco aflito em relação à capacidade do dinheiro segurar o seu valor no longo prazo, né? A gente tem já uma descorrelação, por exemplo, com o próprio ouro, né? Então é uma das
das primeiras vezes em que, enquanto a taxa de juros está alto, o preço do ouro também sobe, porque historicamente essas métricas são inversas, né? Porque quando a gente tem uma alta taxa de juros, você tem uma recompensa para segurar os títulos da dívida, o que faz com que não valesse tanto a pena você investir em ouro. Mas como ninguém tá acreditando muito que o governo dos Estados Unidos performe bem e o dólar consiga manter o seu valor, a gente tá tendo uma descorrelação e o ouro também está subindo enquanto a taxa de juros continua subindo, né? Tudo isso aponta numa espécie de medo generalizado em relação à capacidade de manutenção desse valor. E o Bitcoin, por ter características monetárias que fazem com que o preço tenda a subir, né? Porque a gente não tem mais Bitcoins sendo criados, isso cria uma alternativa, né? E eu acho que um dos aspectos mais interessantes que poucas pessoas falam é que talvez o Bitcoin seja o único ativo do mundo que tem uma oferta inelástica, que nós chamamos, né? Porque no caso do ouro, por exemplo, o ouro tu não pode criar mais, mas você sempre pode minerar mais. Todo o ouro do mundo não foi ainda descoberto. Então, se o preço sobe, você tem incentivo para aumentar a mineração e aumentando a mineração, a oferta sobe também, né? No caso do Bitcoin, não. Não importa o que aconteça, pode subir muito, pode cair muito, pode... O Warren Buffett falar que quer, não vai ter mais Bitcoins, né? Isso faz com que realmente existe uma segurança matemática em relação à manutenção do valor, o que faz com que cada vez mais empresas, né, e até países se interessem por esse ativo. E quando você fala em países, né? A gente viu a China em 2021, a China proibindo aí mineração de Bitcoin, a gente viu todo um movimento, inclusive na época a gente viu uma grande queda no preço do Bitcoin quando saiu essa notícia, mas outros países estão de olho em mineração. Quais países, Rafa? Por quê, né? Os países mesmo, né? Porque tem questão de governo, tem tudo, porque os países estão de olho, como os governos estão olhando para a mineração? Não existe um bloqueio ainda, um receio? Acho que a Rússia, por exemplo, é um país que tem, apesar de ter uma legislação, assim, ainda em definição de algumas coisas, mas a Rússia é um país que minera muito historicamente. Nós temos um caso bem interessante, que é do Butão, que é, cara, basicamente uma ilha monge que minera há bastante tempo. Eles mineravam Ether também antes, né? E eles anunciaram esse ano uma super expansão da capacidade de produção deles. Nós temos Oman, então, assim, El Salvador, que tem o projeto dos vulcões, né? Muitas pessoas falam isso, é um projeto que ainda não entrou em operação, né? Mas eles querem captar 1 bi para fazer essa mineração com energia do vulcão. Então, assim, existem várias iniciativas de países, né? Tirando o caso da Rússia, né? Mas países não tão grandes assim, mas que estão investindo pesado na mineração, né? E estão se posicionando como aqueles, enfim, que querem disputar, né? E eu acho que um dado interessante pra galera saber é que, assim, grande parte dos bitcoins já foram minerados, né? Então, 19,5 milhão dos 21 milhões de bitcoins que vão existir já foram minerados. Então, a gente tá falando de um restinho, né? E é um restinho em que, nesse ano, as pessoas estão expandindo ainda a operação. Então, elas nem ligaram as máquinas, né? Então, isso significa que existem muitas pessoas que estão apostando esse ano que vai valer a pena investir bilhões numa coisa que só tem um pouco para ser minerado, né? Então, acho que esse é um dos aspectos mais interessantes, assim, é quão urgente acaba se tornando esse cenário em que você tem empresas bilionárias e países investindo bilhões para minerar só 1,5 que resta da mineração. Estão vendo o potencial real, né? Então, assim, é muito realidade já. Investindo bilhões, né? Esse é o skin the game, né? Exato, exato. Quais são as vantagens, então, para essas pessoas, para essas empresas, né? Para esses países que estão participando da mineração? Porque, assim, Rafa, se eu sou uma empresa, tenho máquina de mineração, a melhor máquina de mineração, qual é a probabilidade dela conseguir minerar Bitcoin? Tá. O que acontece é que se você tivesse muitas máquinas, né, muito boas, de última qualidade, você teria um retorno um pouco variável. E aí, pra diminuir... Então, assim, faz de conta que você ia ficar 3 meses lá, gastando energia, né, com as suas dívidas pra serem pagas, nada minera, e só depois de 3 meses tu minera sozinho um bloco, digamos, né? E aí, isso seria ruim em termos de business, né? Você fica, tipo, não consegue pagar conta, né? Faz de conta, tu fez um empréstimo pra conseguir comprar a máquina, considerando que tu vai gerar Bitcoin, e aí tu não consegue pagar e aumenta os juros, etc, né? Então, energia, tudo. Pra resolver esse problema, as pessoas mineram impulso, né? Então, assim, elas se juntam, várias pessoas do mundo se juntam, e aí, se juntando e criando um poder computacional muito grande junto, elas conseguem receber só um pouquinho, mas de forma fixa. Então, normalmente os mineradores, eles recebem todos os dias, na verdade.
Que né? legal. Porque isso faz com que, beleza, tu não vai receber sozinho a recompensa de um bloco, mas você vai receber de forma previsível e vai conseguir ter um business, Tá basicamente, fazendo o né? Não vai... bolão da Mega Sena ali. Tipo, não É, tá jogando a Mega sozinho, tá jogando com uma galera. exatamente, exatamente. Porque daí você fala assim, cara, imagina pra você contratar um funcionário. Fala assim, olha, cara, eu não vou te pagar por 3, 4, 5 meses, mas quando chegar o Bitcoin, tu vai ficar rico, Uhum. né? Tipo assim, e aí, o que que eu faço da minha vida durante esses 4 meses, né? Daí a gente divide isso, e aí todo mundo consegue se manter no longo prazo e divide de acordo com o poder que você dispõe na rede, né? Se aí tiver só um, do que ganharmos, né? Então isso faz com que seja viável, digamos, né? A mineração enquanto um modelo de negócio. Bem legal, eu não sabia disso. Achei interessante. Fica mais Achei muito legal. fácil, fica melhor. Achei bem vantajoso, Que é vantajoso mesmo. possível, né? É, Basicamente. mas isso mais. Não essas grandes empresas não devem fazer isso, né? Todas elas se juntam em pools, assim. Tu pode não fazer, mas no geral, eu diria que dá até pra ver aqui quanto que é, mas deve ser mais do que 80% assim, do hash rate deve estar em pools, né? Caraca, bastante. É, aqui, deixa eu ver. Que não estão nas maiores pools, que seriam 1,8% não estão dentro de alguma das maiores pools que nós temos. Então, assim, 15 pools conhecidas, né? E aí nós temos mais ou menos, digamos, 2% que não estão em alguma dessas pools que são conhecidas. Então, todo mundo se junta Nossa, nessas 20 de alguma forma, de 15 aqui, sei lá, de alguma forma, né? Pra ficar viável. E é interessante é que, assim, caso alguma delas não funcione mais, é só os caras direcionarem pra outra. Tipo, pra você sair de uma pool e entrar numa pool é uma coisa meio trivial, digamos assim, sabe? Então tu sai, aloca pra outra se tiver acontecendo algum problema e muda, assim. Então é bem tranquilo. legal. E Rafa, o próximo ciclo de alta aí tá se aproximando, tá todo mundo na expectativa, né? Óbvio, a gente não tem como prever quando vai acontecer o próximo ciclo, mas existe uma grande expectativa, principalmente que a gente vê halving se aproximando, a possibilidade de uma aprovação de um ETF, né? Quem sabe Estados Unidos aí ano que vem diminuindo os juros. Você acha que vale a pena olhar para a mineração? Por quê? Se você acha que vale a pena. Eu acho que um dos dados mais interessantes é que, historicamente, o hash rate do Bitcoin, né, que a gente chama a soma do poder computacional alocado para a mineração, ela sempre foi correlacionada com o preço, mas um pouco atrasada, né? Então, assim, ela tinha, sei lá, uns 2 meses de atraso. Então, o Bitcoin sobe, hash rate começa a subir, Bitcoin cai. Depois de uns 2, 3 meses, o hash rate começa a cair porque para de ficar vantajoso, né? A conta, digamos, a conta de energia ficar maior do que o que você ganha, então você desliga a máquina e aí depois que começa a ficar, né, realmente vantajoso, as máquinas são ligadas novamente, né? Essa correlação, ela se manteve nos últimos ciclos, mas ela foi quebrada na última baixa. Então, na última baixa, ali, se a gente considera a segunda pernada ali, né, que a gente teve em novembro de 2021, o preço do Bitcoin caiu, mas o hash rate nunca mais caiu. Ele continuou atingindo all-time high, preço dropando infinito, mas a galera continuou ligando máquina, ligando máquina, ligando máquina, ligando máquina. Então, assim, Por que existe uma será? expectativa, porque existe uma expectativa muito grande de que o preço futuro vai compensar e que quem tiver também minerando isso vai conseguir. Que para montar uma estrutura de mineração é uma coisa que requer tempo, né? Tu precisa instalar, não é assim, nossa, começou a subir hoje, vou instalar hoje. Não, demora alguns meses para você conseguir realmente colocar uma fazenda de mineração, tem questões de regulamentação, licença, várias coisas, né? Então, assim, a galera tá realmente se antecipando a esse movimento que a gente tá esperando através da mineração do Bitcoin, né? E tem toda essa questão da escassez, que grande parte dos Bitcoins estão disponíveis, estão no que a gente chama de mãos fortes, né? De galera que não quer se desfazer, que historicamente tem comportamento de holders. Então, é a galera que tá realmente apostando que a mineração vai ser um super modelo de negócio no próximo mercado de alta, assim, né? Então, acho que esse dado de descorrelação do hash rate com o preço é um dado muito lindo, assim, porque, tipo, tô aceitando tomar risco e preju que eu não aceitava antes, né? Que essa galera não aceitava tomar antes, apostando no que vai acontecer em breve, assim, né? Então, eu que não vou ser Porque a gente vê, contra. né, Rafa, assim, você falou ali, começou um pouquinho mais de 7 anos no mercado, né? Eu tô, acho que há
cinco anos e pouquinho no mercado. Então, assim, a gente vê o quanto o mercado mudou, né? A gente vê o tamanho potencial para frente, né? O quanto as pessoas olhavam com receio para o mercado, quantas instituições, né, grandes empresas não estavam nem aí para o mercado ou, né, enfim, criavam uma resistência em relação ao mercado cripto, e hoje não, né? Hoje a gente vê aí as pessoas investindo, grandes empresas investindo, de olho no mercado, grandes investidores no mercado. Então a gente vê uma mudança muito grande. Então realmente a próxima alta aí, ela deve vir com tudo, né? Não temos como prever, mas a expectativa é essa. E acho que o mais interessante vai ser nós vermos o que vai acontecer em relação à política mundial, né? Porque o Bitcoin foi criado durante a crise, dizendo, somos um ativo, o Bitcoin é um ativo anticrise, né? E só que ele sempre se comportou de maneira correlacionada com o mercado de risco, né? Então, nós temos essa correlação que agora, dependendo do que acontecer com a economia, então, se Estados Unidos quebrar Bitcoin pós-halving, vai performar igual performou historicamente ou não, né? Então, acho que, claro que assim, pode ser que a economia não quebre, tomara que não quebre, e aí a correlação se mantém, digamos, né? O mercado se reestabelece, Bitcoin estabelece, correlação continua. Pode ser que quebre, Bitcoin quebre, correlação continua, tese vai buraco abaixo, ou, né, quebra Estados Unidos, Bitcoin sobe, cai a descorrelação e a tese é provada, né? Então, assim, acho que também existe esse contexto em que a nossa tese também vai ser colocada em risco, né? Que, assim, perspectiva de melhora da economia dos Estados Unidos não tá tão boa. Pode ser que melhore, tomara que melhore, mas não tá tão boa. Então, nesse cenário, o que acontece pós-halving, né? O ativo vai conseguir performar igual todo mundo tá dizendo ou não? Então, acho que além disso, tem esse fator, assim, que é de prova de tese, né? 13 anos é a primeira vez em que a gente vai ter essa oportunidade pra falar, e aí? É anticrise ou não é, né? Ele veio, né, como uma crítica ao que estava acontecendo, né, em 2008. Hoje mesmo eu tava lendo uma matéria falando da Evergrande, né, da preocupação de acontecer o que aconteceu em 2008. Então a gente vê uma nova crise aí absurda. E aí, realmente, o Bitcoin faz todo sentido. Mas pra gente que estuda o Bitcoin e que é comprado na ideia do Bitcoin. Agora, se a gente para pra olhar, muita gente tá no Bitcoin ali pra uma aposta, né? Pra realmente, pra especular o Bitcoin, não pra, eu tô no Bitcoin porque eu acredito no fundamento, eu li, eu sou super comprado na ideia. Não, acredito que a maioria das pessoas olham diferente, né? Mas o que acontece, historicamente, é que essa galera sai quando cai, né? E aí a gente tem esses novos ciclos, né? Daí, beleza, aí começa a subir, essa galera entra na aposta, aí sai quando cai, né? Então, assim, acho que existe esse aspecto também que quem não tá por fundamento dificilmente aguenta a queda, né? E quando eu tô falando isso, eu não tô falando nem de pessoas físicas, assim, eu tô falando de grandes empresas. Então, por exemplo, durante a última alta, nós tivemos várias empresas que não eram de cripto, entrando em cripto, comprando quase em all-time high, e eu sei de várias que estão saindo agora. Tipo, estão saindo no momento em que todos nós estamos falando, cara, é o pós-crash, segura essa onda, pelo amor de Deus, né? Tem mais um tempinho ali, mas vai dar bom. E aí o que acontece é que empresas que tem, assim, tô falando de unicórnios, tá? Não conseguem. E tem exatamente o mesmo comportamento dos mão de alface sardinha que a gente chama, né? Então eu acho que quem entra na aposta não segura o baque, Flávia. Tipo assim, historicamente o que eu vejo é que... Porque, cara, a gente tá há mais de 880 dias na queda. Então, assim, pra tu segurar a onda 880 dias, tu tem que pelo menos acreditar um pouquinho. Senão não vai. Você cai fora, não adianta. Você cai fora. E muita gente cai fora, a gente sabe disso. A maioria das pessoas cai fora, porque... Cara, eu vi uma frase muito boa esses dias. É uma frase de um cara que tava em 2014, eu acho, em Bitcoin, né? Aí ele falava assim, nossa, está há meses lateralizados. Eu não aguento mais os 14 dólares do Bitcoin. Eu vou aceitar o meu loss e vou pegar o meu dinheiro de volta, né? Então, isso assim, a galera segurou dos 65 até agora pra se desfazer agora, pra ver subir e aí se desesperar de novo depois, né? Eu não faria isso. Eu dava meus pulos, mas eu não venderia. Vai trabalhar em outra coisa, vai fazer outra coisa da vida, esquece e depois tu volta, né? Porque eu tenho a seguinte tese. Não vendeu, não realizou, você não tá no prejuízo. Então, assim, eu tô no prejuízo e realizei. Se eu não realizei, tá ali, ó. Vai que sobe de novo. Aí... Mas pra isso, o que é mais importante, eu acho, de tudo, né? Tem duas coisas, assim, que eu ando falando muito pro pessoal. Um é o DCA, né? Que é tipo, cara, compra fracionado. Porque, por exemplo, se você tivesse usado o DCA, né? Que é essa estratégia de compra fracionada, e tivesse comprado na all-time high, e tivesse comprado todas as semanas, você já não estaria em prejuízo, por exemplo, né? Isso já teria balanceado. Então, assim, mesmo se tu for muito ruim e comprar no pior momento, se você tiver uma estratégia boa, a estratégia vai te salvar. Só que o que é importante pra isso é que você também não coloque mais do que você precisa. Porque
assim, eu já fiz isso na minha vida. Bitcoin tava super alavancada, começou a cair, falei, ferrou, não tenho dinheiro pra pagar as contas. Vou vender porque eu tenho que pagar a conta, entendeu? Então, assim, acho que é importante essas duas coisas, né? Estratégias que garantam que mesmo se você fizer merda, tu vai ser salvo e que você nunca esteja alavancado pra você ser obrigado a vender por motivos não de crença, né? Mas de pagar a conta, porque a vida é isso aí mesmo. Que essas duas dicas, elas são extremamente importantes e são, acho que, os 2 maiores erros das pessoas, com certeza. Então, assim, fica a dica. Tem uma frase que é muito boa também, que diz, nem tudo que é simples é fácil, né? Então, assim, é muito simples tu comprar R$20 toda semana em Bitcoin, mas não é fácil fazer isso e ter disciplina, né? Então, é isso. É você acreditar realmente no que você tá comprando, entender, diversificar, né? Ter capital ali que você não tenha que tirar aí do teu investimento, seja em Bitcoin, outra criptomoeda, ações, enfim, no que você investe. Mas sempre ter um capital ali sobrando. Rafa, alguma coisa de mineração que eu não te perguntei, você acha super importante destacar? Não, eu acho que é isso, assim, é sempre legal falar pro pessoal, né, olhar essa métrica de hash rate, porque ela é uma métrica fundamentalista, né? Ela é uma métrica que diz respeito ao que estrutura o Bitcoin em termos de tecnologia. Então, se tu começar a olhar e, cara, não tem mais hash rate, ninguém mais quer colocar poder computacional, tem alguma coisa estranha. Mas se, apesar de tudo, o preço tá caindo, a galera tá investindo milhões, e a galera significa países e significa BlackRock, talvez, né, tem uma coisa ali acontecendo, e eu acho que são métricas que ajudam a gente a se manter realmente nesse período, sabe? Tipo assim, 800 dias na merda. Tu precisa de alguma coisa ali pra olhar e falar assim, meu Deus, eu tô maluca. Aí tu fala, não, eu tô maluca junto com a BlackRock, então tá bom. A maior gestora de ativos do mundo, ela deve saber mais do que eu, né? Então eu vou ali com ela. 10 trilhões? Talvez tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que é uma métrica legal pra embasar realmente, né? E principalmente fazer a galera segurar a onda nesses momentos do que a gente chama até de pós-crash, né? O pós-crash parece que é pior do que o crash, assim, né? Tipo, tá caindo, tá ali, sei lá. Ainda vai subir. Mas a hora que, tipo, tu tá ali no pós, tu já assim, nossa. É realmente o nadou até a praia vai morrer. Então, acho que o hash rate é bom pra chegar na praia e dar uma ressuscitada, dar uma aguinha com coco ali pra galera sobreviver um pouquinho mais. Sensacional, Rafa. Rafa, sempre bom estar com você, sempre bom te escutar, né? Que tem muito conhecimento, traz toda a informação da maneira mais clara possível, então eu gosto muito disso. Rafa, eu queria que você falasse como o pessoal te encontra nas redes sociais, aonde você usa mais. Legal. Bom, eu tô agora fazendo alguns vídeos, tô fazendo Reels, assim, e Shorts diários no Instagram e no YouTube. Alguns vídeos no YouTube com uma frequência um pouco menor, mas Twitter também, tô tentando postar bastante gráfico lá, assim, acho que os gráficos são formas visuais fáceis, assim, até da gente conseguir descobrir informações que são um pouco difíceis, né? E aí, em todos, Rafaela Romano, Disruptivas, vocês me acham. Muito bom, Rafa. Bom ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, que vocês entendam um pouco mais sobre mineração, que tem ajudado aí todo mundo. Semana que vem tem mais podcast. Lembrem também de seguir a Lick no Instagram, LickBR. A gente tem o Descomplique também, para vocês entenderem sobre mineração, sobre blockchain, sobre tokens, sobre tudo que vocês quiserem entender aí do mercado. No Descomplique, vocês entendem. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se vê mais. Rafa, obrigada novamente. Obrigada, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau.